Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A Karen está aqui mais uma vez para uma história bíblica e para a nossa última vitamina do cristão. Eu trouxe aqui alguns remédios, algumas vitaminas, porque se nós estivermos gripados ou resfriados, nós precisamos tomá-las, Vocês acham que se ficar aqui só paradinha aqui, se eu estiver resfriado e ficar olhando para esses remédios, eu vou melhorar? Não, Não tem jeito de melhorar se eu não tomar o remédio. E assim é a nossa vida com Deus. Nós sabemos o que nós temos de fazer para agradá-lo. Se nós sabemos que precisamos ler a Bíblia e orar e nós não fazemos ou fazemos de má vontade, como que nós vamos crescer na nossa vida espiritual? É aí que entra a nossa vitamina de hoje. Qual será? Alguém sabe qual é a nossa vitamina? A vitamina D. O que significa essa vitamina D? Já tivemos adoração, evangelização, comunhão, contentamento e trabalho. Agora nós temos a vitamina D. D de disciplina. Na vida cristã, nós precisamos de disciplina. Nós precisamos de uma atitude para começar a fazer o que é bom, a fazer aquilo que agrada ao Senhor. A Bíblia nos conta uma história de dois amigos de Jesus, dois de seus discípulos, Pedro e João. Depois que Jesus foi ao céu, foi embora, ele deixou o quê? Uma tarefa para nós cumprirmos, Ele disse que nós devíamos pregar o Evangelho, falar dele para as outras pessoas. E era isso que Pedro e João faziam. E eles faziam com muita alegria em seus corações. Eles pregavam, falavam de Jesus e muitas pessoas criam no Senhor Jesus. Acreditavam na palavra dele. Pedro e João ficavam muito felizes com isso, porque eles eram usados por Deus. Um dia, eles estavam lá no templo, falando de Jesus. E lá tinha um aleijado, que ele ficava lá, sentado, pedindo esmolas, porque ele não podia trabalhar, Então, ele ficava lá, ali. Toda vez que alguém passava, ele pedia um dinheiro, para poder ajudar ele naquilo que ele precisasse. E então Pedro e João estavam passando e eles viram aquele aleijado e ele falou para ele: olhe para nós. Deixa ele aqui, porque ele não consegue ficar em pé. E aí Pedro disse para ele: olhe para nós. E aí ele pensou: nossa, agora eu vou ganhar muito dinheiro, porque eles devem ter muito dinheiro. E Pedro falou para ele: olha, eu não tenho dinheiro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E pegou na mão daquele aleijado e ele ficou curado. Agora ele podia andar e ele estava tão alegre que ele pulava, ele corria. Ele ficou muito feliz porque ele havia sido curado. E aquela notícia se espalhou por todos os lugares. Muitas pessoas ouviram o que Pedro e João haviam feito. E eles deixaram bem claro que ele foi curado não pelo poder de Pedro e João, mas por Jesus. Foi Jesus quem o havia curado. E muitas pessoas também se entregaram ao Senhor Jesus, entregaram suas vidas a Ele. Vamos ver o que fala lá em Atos, capítulo 4, versículos de 1 a 4. Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam perturbados, porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há ressurreição dos mortos. Eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens.
Então, havia algumas pessoas que não gostavam do que Pedro e João estavam fazendo, não acreditavam em Deus. E aqui fala que o capitão da guarda, né, e alguns saduceus foram lá e prenderam Pedro e João. Vocês acham que eles ficaram tristes? De maneira nenhuma, pois eles sabiam que Deus estava com eles. E a Bíblia fala que através do que eles falaram, do que eles fizeram, daquele milagre, muitas pessoas foram salvas, cerca de 5.000 homens. Então foram muitas pessoas, né, que ouviram e aceitaram ao Senhor Jesus como seu Salvador. Olha que maravilha! Então Pedro e João estavam felizes. Eles foram presos, sim, mas estavam felizes porque a palavra de Deus estava sendo pregada, estava sendo ouvida. Na manhã seguinte, eles foram soltos, né? E um desses líderes falaram para Pedro assim, que não era para eles falarem mais de Jesus, que eles não queriam saber mais deles pregando. E aí Pedro disse para eles, mas nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Nós não podemos parar de falar de Deus. E foram embora. Né? E aí eles encontraram seus amigos, contaram para eles o que tinha acontecido, do milagre que tinha acontecido, das pessoas que haviam sido salvas e continuaram pregando a palavra de Deus. E um dia eles estavam lá no templo novamente e passaram aqueles líderes que haviam falado para eles que não era para eles pregar, né? E começaram a dar uma bronca em Pedro e João. Nós não dissemos que não eram para vocês falarem mais sobre esse Deus, sobre esse Jesus? Nós não queremos vocês aqui pregando. E Pedro e João então disseram para eles, mas nós não podemos obedecer às pessoas, nós devemos obedecer a Deus, porque Deus disse que nós precisamos falar. E eles, vocês acham que eles pararam de falar? Não, eles continuaram pregando, eles continuaram falando a palavra de Deus. E novamente eles foram presos e outros discípulos também foram presos. Mas vocês acham que eles ficaram tristes? Não, da mesma forma eles continuavam alegres porque Deus estava com eles. Em Atos 5, versículo 41 diz assim: quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, que eles estavam aqui, né, levando essa bronca e também haviam sido presos, estavam alegres porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. Então eles eram perseguidos por causa de Jesus. Então eles ficavam felizes por causa disso, eles ficavam felizes porque a palavra de Deus estava sendo pregada, porque muitas pessoas estavam ouvindo e eles sofriam por causa de Jesus, pelo nome de Jesus. Então eles continuavam sempre falando e anunciando que Jesus era o Cristo. E eles precisavam de disciplina. E é isso também que nós precisamos, porque para fazermos isso, para pregarmos a palavra de Deus, para que nós continuemos firmes na oração, na leitura da palavra, nós precisamos de disciplina. Não somente nós sabemos o que nós temos que fazer, né? A gente sabe o que tem para fazer, mas não é fazer por fazer, mas de coração, obedecendo e agradando a Deus. Porque o cristão é aquele que obedece, não é porque acha legal, né? Às vezes não é legal mesmo, às vezes é difícil, às vezes a gente passa por situações complicadas, né? Que você para e pensa, será que eu faço, será que eu não faço? Será que eu minto, será que eu não minto? Será que eu pego, será que eu não pego? Né? São situações que às vezes você fica ali, ó, tentando decidir e resolver o que você vai fazer, mas você dá a voz ao Espírito Santo? Ou você faz aquilo porque, eu tenho que fazer. Não vou fazer porque é difícil. Não, a gente não faz porque a gente acha legal, mas porque nós sabemos que temos que fazer. Então, se às vezes para você tá difícil orar, né? Tomar essa vitamina da oração, da evangelização, que é falar de Jesus, que é da comunhão, né? Que cuidar do seu próximo,
do contentamento, de fazer as coisas com alegria, do trabalho, de fazer a obra do Senhor, né? De ajudar o necessitado. Se você acha que está difícil, toma uma dose extra da vitamina D, da disciplina, né? Que eu sei que, Deus vai te ajudar, que você vai conseguir, você vai ver que vai valer a pena continuar fiel, obedecendo, servindo e agradando ao Senhor. Sabe, quando você quer aprender uma coisa nova, fazer uma coisa nova, tocar um instrumento, às vezes aprender a fazer balé, uma aula de balé, né? Ou ser um jogador de futebol, o que mais? Alguma coisa assim que você quer fazer que você não sabe direito, você precisa o quê? De disciplina. Às vezes é chato, né? Às vezes tem algumas regras, algumas coisinhas que você tem que repetir, mas o quê? Quando você vê lá na frente, foi muito bom, porque você aprendeu, agora você sabe, você vai fazer. Então você tem uma disciplina, você faz aquilo, porque eu sei que eu vou aprender e eu vou ser melhor naquilo. E com Deus e com a nossa vida espiritual não é diferente, né? Nós precisamos ter disciplina. Vai valer a pena, porque a gente vai sentir uma alegria que Deus vai nos dar. O Senhor vai dar um sentimento bem gostoso, porque nós cumprimos a vontade dEle, porque nós fizemos aquilo que Ele nos pediu. Então, continue firme, não desanime, né? Continue fazendo aquilo que o Senhor peça que você faça, sendo luz, sendo exemplo, sendo ajuda, né? Continuando firme na palavra de Deus, crescendo, lendo, orando, ajudando, tá bom? Tem uma musiquinha que ela fala assim, eu vou crescer, crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. E como que nós crescemos? Lendo a palavra de Deus e orando. É assim que a gente cresce. Porque lendo, eu vejo, eu ouço o que Deus tem para mim, o que Deus quer me ensinar. E orando, eu converso com meu Pai. Eu falo para Ele tudo aquilo que está lá dentro do meu coração, tudo aquilo que eu não consigo fazer. Eu peço ajuda, eu peço forças, eu peço ânimo, eu peço que Ele me dê essa disciplina para que eu continue firme na palavra dEle. Então, essa é a mensagem que a Tia Karen quer deixar para vocês hoje, tá? Da palavra de Deus, a vitamina D, a vitamina da disciplina. Que você continue fiel, que você continue obedecendo a voz de Deus, firme, lembrando que Ele um dia vai voltar para nos buscar. E todas essas coisas difíceis, essas coisas ruins irão passar. Nós não teremos mais nada disso. E nós seremos considerados fiéis, porque nós tivemos a disciplina de obedecer e fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos conversar com o nosso Deus, agradecer por tudo que Ele tem feito e pedir para que Ele nos ajude a não esquecermos dessas vitaminas, para que nós possamos crescer espiritualmente, crescer nele, tá bom? Então feche seus olhos e vamos conversar com o nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigada mais uma vez por tua palavra, por nos ensinar, nos ajude a crescer no Senhor, a termos disciplina, a termos o desejo de orar, de ler a tua palavra, de cuidar dos nossos irmãos, nossos colegas, dos necessitados, a termos alegria vinda do Senhor, a trabalharmos para o Senhor. Obrigada por tua salvação em Jesus. Obrigada porque nós temos o Senhor conosco todos os dias. E nos ajude a sermos fiéis, a não desanimarmos.
Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande beijo, bem saudoso da tia Karen. Até a próxima lição. Deus te abençoe. Tchau, tchau.